Olá pessoal, tudo bem? Sou a Kit Dalk, voltando hoje então para mais um vídeo, hoje relacionado à gestão de documentos, é o assunto que eu quero tratar com vocês hoje. A gestão de documentos é bastante importante em todos os tipos de empresas, né? Mas nas instituições de saúde, elas são particularmente importantes porque ela traz para a gente a organização de todos os documentos que a instituição precisa ter, né? Então, assim, alguns documentos as instituições de saúde já costumam ter, porque são aqueles documentos que são exigidos, vamos dizer assim, da vigilância sanitária, né? Pela vigilância sanitária, que muitos tratam como POPs, por exemplo. E esses POPs são nada mais do que as rotinas de enfermagem, né? Basicamente, mais exigido pela vigilância sanitária na área técnica, né? Então, os POPs da enfermagem, por exemplo, das rotinas de enfermagem, também são exigidos alguns POPs para higienização, né? Para rotina de higienização, de como é que fazer essa higienização, e também alguns muito comuns na área da farmácia. Então, o meu objetivo hoje é trazer para vocês como é que a gente pode organizar todos esses documentos dentro das nossas instituições de saúde, independente da gente usar algum sistema, algum software ou não, né? Então, acho que bastante importante é a questão da organização em termos de hierarquia desses documentos, porque às vezes a gente chega nas instituições de saúde, né, e geralmente esses documentos, eles não estão bem organizados, assim, eles não têm relação, por exemplo, com os processos ou com a cadeia de valor, e a gente não consegue ver o desdobramento desde lá da estratégia, na cadeia de valor e aí os documentos da organização. Geralmente são os documentos que são exigidos, né, como eu falei, pela vigilância sanitária, e são somente esses os documentos que acabam sendo controlados, vamos dizer assim, gerenciados pelas empresas. Porém, se a gente conseguir organizar esses documentos, eles deixam de ser aquela questão da burocracia, né, para realmente tratar sobre as metodologias de gestão, que é o nosso jeito de trabalhar, né, o jeito da nossa organização, as diretrizes, aquilo que a gente acredita, e essa estruturação desses documentos torna-se fundamental a partir do momento em que existe dentro dessas instituições a troca de gestão, né? Às vezes muda a administração, muda a alta direção. Então, se eu tiver as minhas diretrizes bem organizadas em documentos, vai ser mais difícil de eu desfazer alguma linha de gestão que tem sido benéfica para as instituições de uma forma geral. Então, primeiro para dizer para vocês que essas rotinas, né, que são exigidas, vamos dizer assim, pela vigilância sanitária, elas não têm que estar em POP, isso é uma dúvida que as instituições de saúde têm bastante. Então, POP é a nomenclatura que muitas vezes a vigilância sanitária exige, mas não quer dizer que tenha que ser nesse formato. Se você puder mostrar o seu jeito de trabalhar, a sua organização desses documentos, facilita bastante também o entendimento, né? Mas eu quis trazer hoje aqui para vocês um cenário um pouco diferente, e tem aqui um quadro. A minha intenção não é virar professora e dar uma aula para vocês, mas sim, às vezes no momento, a partir de quando a gente começa a ilustrar, né, fica mais fácil também garantir o entendimento. Então, dentro das instituições, de uma forma geral, é bastante importante que vocês que estão começando aí a organizar os documentos nas organizações de vocês, que tenham a visão da hierarquia dos documentos, né? Então, a pirâmide de documentos, ela é bastante importante que a gente tenha ela bem definida, né? A pirâmide de documentos nada mais é a hierarquização desses documentos, de modo que no topo da pirâmide eu coloque aqueles documentos que são documentos mais norteadores. Então, por exemplo, políticas geralmente vão ser colocadas aqui, alguns manuais, conforme for as diretrizes organizacionais, né, alguns manuais, e conforme o tipo da minha organização, também pode ser que eu tenha aqui alguns regimentos, né? Então, todos os documentos que dão diretrizes para a empresa, eles são colocados aqui no topo da pirâmide, porque justamente são norteadores. Aqui na base da pirâmide, então, a gente poderia ter os POPs, que são os procedimentos
operacionais padrão. POP é uma nomenclatura, mas tem gente que chama só de procedimento, também poderia ser, e também tem outras empresas que trabalham com o termo de IT, que é a instrução de trabalho. Todos esses aqui descrevem, vamos dizer assim, como é que essas diretrizes que eu defini nesses documentos mais superiores são processadas, vamos dizer assim, operacionalizadas na organização. E aqui na base eu tenho o quê? Eu tenho os registros, né? Que são, na verdade, os formulários. Então, tudo aquilo que tem que preencher e tudo aquilo que evidencia a execução das minhas atividades, das minhas rotinas, elas são colocadas em formulário. Por que é importante eu ter essa ideia dessa pirâmide de documentos, né? Por que eu tenho que organizar isso na minha empresa, na minha instituição de saúde? Em primeiro lugar, porque isso cria uma lógica para todas as pessoas que trabalham. Então, assim, se eu trabalho lá na higienização, por exemplo, né? Eu tenho um procedimento lá para cumprir, um procedimento operacional que é como é que eu faço a higienização lá do piso da determinada instituição. Agora, se conseguir me explicar por que eu estou fazendo isso, né? A que objetivo maior esse está ligado, se eu conseguir relacionar esse POP com alguma política, ou algum manual, ou mesmo o regimento da organização, isso começa a fazer mais sentido para mim, que sou lá aquela pessoa, vamos dizer, mais operacional, que estou lá trabalhando no dia a dia da instituição. Então, essa organização de documentos ela é bastante importante, e a partir dessa organização é que as empresas começam a definir toda depois a questão da codificação. Se por acaso não utilizar nenhum sistema, os códigos podem surgir a partir daqui. E também essa hierarquia ajuda para a gente definir as alçadas de aprovação dos documentos, que é um outro item muito importante. Então, por exemplo, quem na instituição pode autorizar, pode aprovar políticas? Esses documentos que estão aqui no topo da pirâmide. Quem é o órgão ou a instituição, a diretoria, né, a diretriz maior que vai, o organismo superior nas organizações, nas instituições de saúde, que vai poder autorizar e aprovar essas políticas, né, e esses documentos. E assim eu vou definindo as hierarquias. Então, geralmente, nas instituições de saúde, esses documentos aqui, que são mais do topo da pirâmide, ficam por responsabilidade da alta administração. Geralmente quem aprova é a alta administração, ou um administrador, ou um conselho, conforme a estrutura de governança que essa empresa tenha. Esses documentos que são mais na base aqui, no meio da pirâmide, são aprovados por instâncias mais operacionais, mas a nível de gestão. Então, por exemplo, se eu sou lá da higienização, como eu estava dando exemplo, quem aprova esse documento deve ser a minha liderança, né? Ou alguém da enfermagem, ou às vezes o próprio controle de infecção, o responsável também pode ser a pessoa que aprova. Então aqui, geralmente é um nível de gerência ou de coordenação, conforme a estrutura de gestão que existe na sua organização. E aqui os formulários e os regimentos, aí sim, aí pode ser aprovado pelo gestor da área, né? Gestor, supervisor ou a liderança do processo. Então, essa hierarquia, veja, uma simples pirâmide ajuda a organizar a forma como a gente entende e como a gente trabalha os documentos. Na quinta-feira eu vou trazer para vocês como é que a gente faz a ligação desses documentos, ou seja, como é que a gente liga essa estrutura dessa pirâmide de documentos à nossa cadeia de valor e à estratégia. Então, na quinta-feira, eu sei que o assunto é relacionado à operadora de plano de saúde, porém, gestão de documentos trata e interessa tanto para operadoras de plano de saúde como para instituições de saúde. E se você que está me acompanhando quer começar a implantar a gestão, a parte dos documentos ela se torna bastante importante nesse sentido. Então, não deixa de conferir o meu vídeo na quinta-feira, que eu vou trazer o alinhamento desses processos, né, desses documentos, com a cadeia de valor e com a gestão estratégica, tá bom? Aguardo vocês, então, até lá.